Estarão participando Elvia Brito, Inês Borges, Juliana Elpa, Catarine Jordão, Wellington Costa. Jonatas Lopes. Amém. Caminhando para o final, estamos com o tempo reduzido. Infelizmente, não teremos 1h30, como havia sido planejado. Isso traz um certo prejuízo para os nossos convidados, que vão resumir a sua contribuição. Quando nós pensamos esta mesa redonda com esse título, o objetivo era exatamente desafiar as gerações novas a perceberem o seu compromisso com as futuras gerações, com as crianças que estão chegando, mas também honrarmos a herança que nos foi dada pelas gerações anteriores. O Salmo 78 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, as maravilhas que fez. E o Salmo continua dizendo o porquê disso, para que eles se lembrem e para que eles temam ao Senhor e para que eles guardem os seus mandamentos, os seus estatutos. Essa é a visão geracional, a visão de que a educação de uma geração, aquilo que nós ensinamos nessa geração, aquilo que nós contamos para essa geração a respeito das gerações anteriores, isso é a estrutura, é o alicerce para as gerações futuras, e eles deverão levar adiante a tocha do Evangelho, como é percebido na educação por princípios. Como o nosso tempo é limitado, eu não vou apresentar os nossos componentes, eles mesmos darão esse recado, vão dizer o nome, vão dizer qual a formação e há quanto tempo estão envolvidos com educação por princípios, qual o impacto da educação por princípios na sua própria vida e como pretendem levar isso adiante nesse mundo, sendo luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. São pessoas diferentes, com tempo diferente de contato. Temos um ex-aluno que não está envolvido diretamente com educação, mas é fruto da educação por princípios no mercado de trabalho que não é educacional. Todos nós aqui estamos de alguma forma envolvidos com a educação e nós vamos ouvir essas experiências para sermos desafiados a irmos adiante. Amém? Vamos começar com a Elvia Brito, a nossa querida Elvia, que viu a EP chegar ao Brasil. Ela tem muita coisa para nos contar, ela vai ter que resumir aqui no tempo que nos é permitido. Elvia. Bom dia, a paz do Senhor. A minha formação, né, eu sou pedagoga, eu me formei no ano de 1986, na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu tive contato com a EP em 1988, há 27 anos atrás. Né? A primeira turma que a Cida Matar deu treinamento, eu estava nela, tive esse privilégio. Nós tivemos um curso sobre EP de março de 1988 a dezembro. E no dia 9 de fevereiro de 1989, nós inauguramos a Escola Cristã da IBL. Não chamava, depois veio chamar Colégio Cristão, mas a Escola Cristã da Igreja Batista Lagoinha. E a minha vivência com a EP não é só como pedagoga, que transformou a minha prática. Eu era uma professora de curso de magistério, História da Educação, Filosofia da Educação, no antigo curso de magistério. E eu tive o privilégio, quando a gente abriu essa escola, esse curso começou, que eu imagino pelo tamanho da sala, umas 30 e poucas pessoas. Terminou eu, a Cida e uma outra que foi nossa professora, a Carleide. Nesse curso ficou só nós três. E toda essa parte a minha formação era administração escolar, que hoje nem existe, acho que mais, né? E eu cuidei dessa parte toda legal da escola, eu era vice-diretora, fazia as finanças da escola,
né, uma escola com 42 alunos. E eu tive o privilégio dos meus filhos, de 40 eram filhos de outras pessoas, 2 eram meu. O Diego estava com 3 anos, o meu filho, que já vai fazer 30 anos, o meu filho mais novo, tá? E a minha filha estava com 6 anos e entrou na alfabetização. Então, eu falo de EP com bastante assim, tranquilidade e bastante liberdade, porque eu vi o impacto disso na minha família. E eu ainda tive o privilégio de, no ano de 91, o meu esposo entrar para ser o professor da Escola Cristã da IBL, e ele foi professor até se aposentar quando o Colégio Cristão fechou. Né? Mas ainda está trabalhando, é o Heron, está por aí. E eu perguntei para minha filha, eu tenho 2 netinhos, né? A Alice com 7 e o Arthur com 1 ano e 8 meses, e eu falei com a minha filha antes de vir sobre o tema, porque ela era a geração, né, que a gente estava investindo. E eu fiz a pergunta para ela: Daniela, nós vamos desenvolver esse tema. Hoje ela é doutora na área de educação, alfabetização e letramento, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do curso de pedagogia da Estácio de Sá, das turmas da manhã. E eu perguntei: Daniela, o que eu falo o que você acha que eu falaria? Qual que é o seu recado nesse tema? Né, essa visão que nós temos de uma nova geração. E, como toda mãe acha a filha maravilhosa, né? E ela falou assim: mãe, o que você pode falar é isso, que eu, como mãe, não abro mão da educação por princípios para meus filhos. Hoje, né, eu tenho o privilégio de ver a minha neta estudando numa escola de educação por princípios. Eu vejo que na vida dela, e quando meu filho fala, quando o Colégio Cristão fechou, o meu filho foi lá para casa e chorava. Ele chorava. Ele falou: eu sempre sonhei que o meu filho ia estudar. O meu filho é casado, mas também ainda não tem filhos. Mas a minha filha falou: mãe, fale assim, que eu não abro mão de uma educação por princípios para os meus filhos. E eu tenho hoje a minha neta de 7 anos, estudando numa escola de educação por princípios. Eu vejo fruto na vida da minha filha, né? E ela foi de uma época que a educação por princípios, como diz o Rinaldi, fanáticos, nós éramos assim, muito rigorosos em muitas coisas. Eu vi isso no mestrado dela, no doutorado, a capacidade de escrever, de raciocinar. Né? Eu vejo isso, foi misericórdia de Deus sobre a minha vida, né? E quem conhece a minha história sabe, mas eu posso dar esse testemunho para vocês. Vale a pena investir nessa geração. Não foi fácil, foi desafiador. Nós fazíamos coisas que ninguém fazia. Nós enfrentávamos as maiores adversidades, nunca foi com o público de fora, sempre foi com o de dentro. As maiores lutas que a gente tinha, mas nós fazíamos coisas que ninguém fazia. Né? E apesar de hoje o Colégio Cristão ter fechado, hoje nós temos até uma nova associada da mesma igreja agora, uma creche, né, que ela está aqui conosco, com 150 alunos, a igreja se filiou na ESEP, eu vejo, né, uma continuidade disso, e essa é o que eu posso falar sobre geração. Eu vejo isso, eu podia falar de alunos, de ex-alunos, mas eu quero falei o testemunho dos meus filhos. Amém. Muito obrigada, Elvia. Juliana Elpa. Juliana, acho que conheceu a educação por princípios na metade do tempo da Elvia. A Elvia é mais de 20 anos, Juliana um pouquinho mais de 10 anos. Vamos ouvir a Juliana. Bom dia. Eu conheci a educação por princípios por causa dos meus filhos. Eu me tornei mãe e passei o período do início da infância deles cuidando deles em casa. Nós fizemos essa opção, parei de trabalhar. E no momento em que eles iniciaram a idade escolar, nós nos interessamos, eu e meu esposo, em buscar uma escola cristã para os nossos filhos. E pesquisando sobre as possibilidades de escolha em Curitiba, nós chegamos no SEDUCA.
E no momento em que eu não conhecia a abordagem de educação por princípios, nunca havia ouvido falar antes dessa ocasião sobre educação por princípios, mas durante aquela visita para conhecer a escola, eu também desejava voltar para o mercado de trabalho. Eu sou licenciada em matemática e me apaixonei pela escola, pela proposta da escola. Eu e meu esposo, nós decidimos, é essa a educação que nós queremos para os nossos filhos. E naqueles momentos, então, onde nós tínhamos visitado várias escolas, nós nos identificamos com a proposta do SEDUCA, com a proposta de educação por princípios. E, pela história providencial de Deus, eu comecei a fazer essa pesquisa junto com meu esposo no mês de agosto. A escola estava vivendo um período de uma crise, exatamente na disciplina de matemática. Eles já haviam trocado de professor 3 vezes naquele mesmo ano. E eu cheguei com o meu currículo, disposta a voltar a trabalhar na mesma escola que os meus filhos estudariam, porque eu queria acompanhar eu e meu esposo, toda a escolarização deles, todo esse período inicial da vida deles, trabalhando no mesmo local de trabalho. Esse era o nosso sonho, essa era a nossa oração. E um mês depois eu fui contratada para trabalhar no SEDUCA, então há 11 anos eu comecei essa caminhada. Eu jamais imaginaria tudo que Deus fez nos últimos 11 anos. Eu já estive na África 7 vezes, eu me apaixonei por educação por princípios e eu já trabalhava em comunidades em situação de vulnerabilidade social desde 92, porque eu me identifico com as crianças em situação vulnerável. Eu vivi uma infância muito vulnerável, com problemas de alcoolismo na minha família. Eu conhecia Cristo numa escola cristã, meu esposo estudava para ser padre, fazia seminário. E, por 1 ano, pela mão providencial de Deus também, o seminário não oferecia a série que ele estudava, ele foi para uma escola cristã. Lá ele ouviu da Bíblia, pela primeira vez ele leu a Bíblia, ele era seminarista, ele queria ser padre, ele queria servir a Deus com a vida dele. E ali ele teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, e Deus nos chamou por meio da educação, nós conhecemos essa palavra preciosa, e depois, quando eu conheci a educação por princípios, nós entendemos que essa era uma grande ferramenta que poderia trazer transformação para a vida dos nossos filhos, para a nossa família e também para as crianças e famílias com as quais nós atuávamos voluntariamente. E desde então nós temos tido esse privilégio de ver o que Deus está fazendo, não apenas no Brasil, com crianças, não apenas na nossa casa, com os nossos filhos gostam de estudar. Nós moramos quase 7 anos no Rio de Janeiro, ficamos longe de EP, não havia uma escola próxima para colocá-los, mas nós continuamos discipulando eles com esses mesmos princípios, com essa visão cristã de educação. E pudemos voltar agora para Curitiba recentemente, então eles voltaram para o SEDUCA, meu filho mais velho conseguiu entrar no colégio militar. Então, nós conseguimos perceber que essa trajetória, ela traz uma transformação primeiro em nossas vidas, dentro da nossa casa. E ela se estende, então, para outros lugares aonde Deus nos escolheu levar. Deus tem planos para nós. Esses planos são geracionais. Os nossos filhos hoje são adolescentes. Eles tocam violino, violoncelo, piano. Eles amam o conhecimento, porque quando as crianças são nutridas, quando a mente delas é nutrida com as verdades de Deus, com o conhecimento transformador, essas crianças têm sede por aprender. E nós temos visto isso tanto dentro do nosso lar, quanto em contexto missionário, onde as crianças são privadas de muitas coisas. O quanto a palavra transforma a vida do ser humano. Essa palavra é a resposta de Deus para o discipulado das nações. E por isso a nossa missão ela é geracional. Atos 13:36 diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Davi serviu os planos de Deus na história redentora, que Deus começou uma aliança com a família de Abraão, e Deus foi em toda a linha do tempo histórica, até os dias atuais, escolhendo famílias e pessoas que serviram aquela geração. E esse texto afirma que Davi serviu a sua geração e depois ele morreu. O tempo que nós temos para servir a nossa geração é agora. A vida que Deus nos deu é hoje. Nós voltamos para casa hoje mesmo nós vamos continuar esse discipulado. E eu gostaria de concluir a minha participação, doutora Inês, contando uma história que eu aprendi lá em África. No encerramento do último fórum de educação que nós fizemos agora em setembro, eles contaram a seguinte história.
havia um menino. E esse menino ele foi perto de um campo de futebol e viu crianças brincando com uma bola, como comumente eles fazem. Eles mesmos juntam vários restos de lixo e fazem as bolas deles. E esse menino viu aquelas crianças brincando com aquela bola produzida artesanalmente por eles mesmos. E ele viu que aquelas crianças que brincavam, elas tinham tanta alegria. Aquele jogo era tão divertido e era um momento tão descontraído, com tanta alegria, que ele pensou, se eu tiver essa bola, eu vou ter alegria. E ele voltou para a casa dele e ficou criando estratégias de como ele conseguiria ter aquela bola. Até que um dia ele conseguiu uma bola. E ele pegou a bola dele, levou para casa e guardou aquela bola. Só que ele percebeu que ele não conseguiu a alegria que ele tinha observado enquanto aquela bola estava sendo compartilhada entre as outras crianças. Então ele decidiu, essa bola precisa ser compartilhada. E ele compartilhou a bola dele, jogou com as outras crianças, e ele descobriu que, na realidade, a alegria não era em receber a bola, a alegria não era em guardar a bola, a alegria era em compartilhar a bola. E nós recebemos tanto aqui nesses dias, há 25 anos a ICEP tem nos servido, e nós estamos com a bola. Nós vamos voltar para as nossas casas, para as nossas escolas, para o nosso país, para outras nações. E a grande alegria que nós temos é compartilhar essa bola até a volta de Cristo, porque depois o propósito eterno de Deus vai ter sido cumprido. Que Deus abençoe cada um de nós nessa missão. Amém. 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 Meus irmãos, nessa atual ideologia, no mundo que nós estamos vivendo, a bola tem sido guardada, os pais têm sido até proibidos de compartilhar a bola com os próprios filhos. É o Estado quem tem que compartilhar a bola. As crianças são do Estado. E a igreja tem também negligenciado esse compartilhar, se nós dissermos que a bola é o Evangelho, são os princípios bíblicos que devem ser aplicados na vida, na educação, no brincar, no divertimento, em todas as áreas da vida. O cristianismo tem princípios fantásticos. Cristo é o princípio, todas as coisas existem para Ele, por meio dEle, e vieram dEle, existem por causa dEle, por meio dEle, e existem para Ele, resultarão em glória para Ele. Essa cosmovisão, essa visão cristocêntrica, ela tem se perdido mesmo dentro das igrejas, dentro das famílias cristãs, porque tem sido ensinado que religião é uma coisa, ciência é outra, que a Bíblia é meu livro do domingo de manhã, mas na sala de aula tem muitas outras coisas para pensar e aprender que não tem nada a ver com a educação cristã, com a palavra de Deus. E a educação por princípios tem sido preservada, reservada para alguns guetos, infelizmente. É hora de pulverizar, de levar esse sal para fora da sala de aula, para fora da igreja. E a família tem que ser esse elo. A geração é ali pai ensinando filho, filho aprendendo com o pai, registrando esse aprendizado, guardando esse aprendizado para compartilhar com outras gerações. O caderno de anotação deve ficar como um memorial para os filhos dos nossos filhos. Aquilo que eles aprendem e registram deve ser guardado com muito carinho, como algo que pode ser compartilhado, consultado pelos netos, pelos que virão. Essa visão que deve ser compartilhada. Eu estou fazendo toda essa mediação entre o que a Juliana disse e o que eu espero que a Catarine diga, porque a Catarine tem estudado, tem lido muito sobre cosmovisão em todas as áreas da vida. Eu gostaria de ouvi-la um pouquinho sobre isso, ou sobre aquilo que estiver aí no seu coração. Bom dia, eu sou a Catarine, eu sou pedagoga, fiz pós-graduação em orientação educacional e trabalho no CRE, Centro Renovo de Educação, com educação por princípios há 5 anos. Eu queria tentar contextualizar um pouquinho essa questão de geração, tentando mostrar por que eu penso como eu penso, mostrando um pouquinho assim, o contexto em que eu cresci, e talvez como geração. Ontem, na palestra do Haidar, ele falou sobre a geração dos anos 80, e assim, eu nasci junto com as diretas já. Eu nasci, ao invés de chorar, eu gritava diretas já, porque eu nasci em 84. Mentira, não gritei nada.
Então, o período em que eu cresci foi muito a transição entre os governos militares e a nova república. E eu digo isso porque eu acho que isso tem uma influência muito grande na forma como o pessoal da minha geração tende a pensar. Que é assim, nós crescemos nos anos 90, onde ainda havia muito clima de disciplina, de valor do cívico, por exemplo, da moral, mas já estava sendo preparado todo esse esquema de pensamento que viria depois. Além disso, eu acho que os meus pais ainda estavam sob aquela pressão dos anos 90, talvez, da instabilidade econômica no país, e tudo isso tinha uma influência muito grande, porque nós fomos educados para o trabalho, nós fomos educados para o esforço e conseguir a estabilidade algum dia. E eu acho que logo depois da minha geração, quando a gente tem, por exemplo, a estabilidade econômica e um otimismo maior no país, as crianças começam a ser mais educadas para a felicidade, talvez, para ser feliz. E algumas questões que eu vejo hoje, na forma como a gente lida com essas gerações mais novas, essa ênfase dos pais na felicidade dos filhos, e esse sentimento de culpa, como o pastor Rinaldi falou, muito forte, especialmente nas mães. Um sentimento de não conseguir proporcionar a felicidade ou de estar fazendo alguma coisa errada com relação aos filhos. Sentimento que eu acho que, se não tinha um projeto de governo ainda nessa época, foi um projeto forjado pelo reino das trevas, porque eu creio que a culpa que aqui algumas mães e famílias são submetidas, ela é extremamente destrutiva para o processo de educação das crianças no caminho do Senhor. Então, hoje, o que eu vejo é o seguinte: eu fui essa geração que veio muito forte com esse mito do progresso, de que tudo que está para frente é maravilhoso, tudo que ficou para trás é terrível e ultrapassado e não faz sentido para os nossos dias. E eu fui com muita sede a esse pote do novo, do progresso, da inovação. E eu me decepcionei muito com tudo isso. A minha faculdade, eu me sinto extremamente enganada pela faculdade de pedagogia, por tudo que eu aprendi. Sinto uma revolta muito grande pelas coisas que ficaram na minha cabeça durante tanto tempo. Construtivismo e todas essas coisas que a gente aprendeu. Então, com essa decepção com a novidade, eu comecei a voltar para ver o que tinha lá atrás. E nesse estudo de cosmovisão, de o que está por trás dos pensamentos, das filosofias por trás dos projetos de ensino, eu fui começando a perceber que tinha muita coisa boa para trás, muita mesmo, que a gente perdeu, que a gente desvalorizou. Hoje eu já conversei com a Inês, com a Ana Bia, sobre a educação clássica, por que eu estou tão entusiasmada em estudar educação clássica. E a Inês falou, a Ana Bia, que a educação por princípios talvez tenha me chamado a atenção por conta dessa semelhança com a educação clássica, com a valorização das bases, a literatura, os clássicos, as belas artes, coisas que hoje a gente não vê nas escolas normais, na educação secular. Então, hoje eu acho que a minha mente, na geração em que eu estou, é de olhar muito mais, talvez muito mais, para o que estava lá atrás e nós estamos resgatando, e nesse ponto eu acho que, de fato, a educação por princípios foi uma coisa que me prendeu muito a atenção, e com menos entusiasmo para as inovações todas, inclusive questões tecnológicas, que eu era muito apaixonada. A gente tem que mudar tudo, tem que fazer tudo muito atrativo para as crianças e para os adolescentes, tem que ensinar brincando, e aí eu comecei a aprender que estudo não é brincadeira, brincadeira é uma coisa, estudo é outra. Então, se você brinca demais na hora de estudar, a criança vai achar que estudar sempre é fácil, e estudar é um trabalho árduo, que exige esforço. E a gente tem o princípio do caráter na educação por princípios, que valoriza isso, valoriza o trabalho, o esforço. Então, hoje, eu vejo assim, eu estou há 5 anos trabalhando com educação por princípios e eu já me sinto meio idosa quando eu converso com algumas pessoas,
com algumas pessoas que acham esse meu pensamento ultrapassado, por exemplo. Valorizar demais o que ficou para trás é falta de pensar no progresso, é falta de pensar... As pessoas não gostam, né? Se eu falo que tenho 30 anos e falo que estou muito idosa, isso é ofensivo, né? Mas essa tendência de valorizar não o antigo pelo antigo, mas aquilo que está mais próximo dos princípios que Deus estabeleceu, que a gente perdeu demais. Eu falei para a Ana, eu tive recentemente Gente, o que as pessoas precisam é de Jesus. O que a gente precisa levar para as crianças é Deus, porque com todo o conhecimento que eu tive, a crise que eu tive recentemente, o que me salvou foi a graça de Deus, que me levou de volta para olhar para o que a Bíblia ensina, para quem Deus é na minha vida. E assim, eu não venho de educação por princípios. Eu cresci em escola pública, eu amo escola pública, eu queria que a gente fizesse coisas pela escola pública como educadores cristãos, porque Deus me ensinou ali, na minha família. A minha educação foi cristã, mas foi educação no lar, assim, meus pais me ensinando todos os dias. Então, hoje o que eu queria é que a gente ensinasse para as gerações mais novas que as gerações mais antigas têm muita sabedoria, quanto mais eles conhecem da palavra de Deus, quanto mais eles caminham junto com Deus. Aquelas senhorinhas da igreja que têm vida de oração, que tem muito para ensinar e que a gente perdeu. Então, eu queria que a gente ensinasse para as crianças a amar a Bíblia, amar o Senhor Jesus, amar a obra redentora de Cristo e acreditar que Ele pode fazer as transformações mais maravilhosas acontecerem na vida de qualquer pessoa, para a glória dEle, não nossa, para a glória dEle, não para a nossa felicidade, para que o propósito dEle seja cumprido na nossa vida, não para que a gente seja notado, não para que a gente seja conhecido, mas que o nome dEle seja engrandecido onde a gente estiver. Amém, amém. Obrigada, Catarina. Gostei muito dessa referência às senhorinhas. Eu já estou quase chegando lá. Ou já cheguei. O Dr. Paul Gelli tem uma mensagem dele na internet que ele fala sobre visão geracional de educação e foi ouvindo essa mensagem que me inspirou essa mesa. Propus para a diretoria termos essa mesa e falarmos de visão geracional. Nesse sermão, nessa mensagem, ele critica a divisão por faixas etárias na igreja. E ele fala, não existe isso na Bíblia. A Bíblia, as crianças aprendiam junto com os adultos eram responsáveis pela educação das crianças. E nós perdemos isso. Eu preciso fazer uma linha do tempo disso para entender como é que as divisões em sociedades internas e a obrigatoriedade de falar do Evangelho na linguagem que a criança entende, como se ela fosse incapaz de entender o Evangelho verdadeiro. E tendo ouvido esse sermão do Dr. Paul Gelli, um dia recebi da Alcione um link para um vídeo de alguém que estava falando em português praticamente as mesmas coisas que eu tinha ouvido do Dr. Paul Gelli. Claro que com um estilo bem brasileiro, mas falando da mesma fonte, falando da palavra de Deus. E só depois de ter ouvido aquela mensagem, alguns dias depois é que eu soube que aquele pregador era irmão da Alcione. Era o Dr. Wellington Costa, que está aqui com a gente. E foi uma surpresa ligar para ele. Em 10 minutos que eu conversei com ele, eu aprendi muita coisa. E eu disse, se você falar 10 minutos, se você falar o que você falou para mim, eu creio que já vale a pena e nós seremos edificados. Então, eu gostaria de ouvir o reverendo Wellington. Irmãos, é um prazer imenso estar aqui hoje. Eu agradeço imensamente o carinho como eu fui recebido aqui. E o meu envolvimento com a educação por princípios, ele se deu pelo envolvimento da minha própria irmã, que é, acima de tudo, uma apaixonada pela educação, em particular pela educação por princípios. Então, ao longo dos anos, isso já são, eu creio que 20 anos, né, de envolvimento, e nós sempre trocamos informações. Melhor? E descobrimos, cada um, ao seu modo, o desejo de Deus pela educação, no contexto familiar, nas escolas cristãs. Isso tem sido fonte de muitos debates entre nós e de aprendizado mútuo. Não é?
Eu quero compartilhar aqui aquilo que entendo que é o maior benefício que a educação por princípios pode fornecer àqueles que estão envolvidos com ela, que é o fortalecimento das famílias cristãs. Essa é a tese básica do meu workshop, a minha participação, e creio que é o que o livro do Dr. Paul Gelli também ele esposa e fala de maneira muito abençoada. Mas como é bom a gente aprender algumas coisas pelo contraste, eu quero compartilhar com vocês o livro de Juízes, que termina no seu capítulo final assim, né? Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A dissolução política civil de Israel naquela ocasião se deve àquilo que nós lemos no princípio deste livro. A geração que se levantou após aquela que adentrou a terra prometida, ela negligenciou o discipulado dos seus filhos, da sua geração. E assim, nós vemos uma espiral descendente no livro de juízes que se sucederam ao longo dos anos, cada um mais fracassado do que o outro, até chegar, por exemplo, no caso de Sansão, um homem completamente derrotado, não é? Como nós vimos. Então, quando a gente fala sobre educação, nós estamos falando exatamente de uma permanência, de uma perenidade. É impossível citar a palavra educação se não entendermos ela nesse sentido. Nós queremos perpetuar as gerações, nós queremos fazer com que aquilo que aprendemos seja passado de geração em geração. Por isso, essa insistência bíblica no compromisso com a educação no contexto familiar e fora dele, nesse extravasamento que, de fato, nós podemos entender na palavra de Deus concernente à educação. A escola, quando ela se coloca em rivalidade com a família, ela está dando um tiro no seu pé, porque os professores vieram de famílias, os alunos também. E os problemas que nós estamos enfrentando hoje é por conta da desestruturação da família. Por essa causa, eu queria apenas compartilhar algo que tem sido alvo dos meus estudos, sobre essa desestruturação familiar, que tem em vista a família. Eu quero citar o papel que o iluminismo desempenha desde o surgimento dele até hoje, quando a família e a educação se tornam um assunto de Estado e para os fins ideológicos daquela política que agora surge no contexto do iluminismo, uma política partidária, as noções de esquerda e direita surgem nesse contexto, e assim a organização da sociedade com base em um planejamento prévio começa a ocorrer. Tanto à esquerda quanto à direita, nós vamos ver que a sociedade é pensada através de um planejamento para trazer o céu sobre a terra. E neste projeto, que é eminentemente maçônico, todos os iluministas são, a maioria deles, maçons, tem em vista o uso da educação. Foi assim com o Marquês de Pombal no Brasil, que era maçom e que introduziu a educação para este fim de dominação sobre as populações no Brasil. E neste projeto iluminista, nós temos 3 vetores que se perpetuaram ao longo das eras, nos outros projetos revolucionários, que nós podemos identificar, e eu quero que você esteja atento a eles, para fazer a leitura correta. Todo projeto revolucionário tem em vista uma revolução epistemológica, por isso a educação está envolvida. É preciso rebaixar a inteligência para que se ascenda ao poder homens ou uma elite que consiga dominar essa população. Para isso, há um claro ataque à lógica, no sentido de não tê-la como ontológica, mas como apenas um artefato, um instrumento. Resumindo em outras palavras, para que você me entenda. Para estes iluministas e todos os seus descendentes, este mundo, o substrato do mundo, este mundo não tem
como ser desvendado, não há como interagir com ele num processo de conhecimento. Todos são céticos quanto a esta atitude de conhecimento. Mas veja, essa proposição não é um lapso. Eles pensaram assim. Eles sabem, eram filósofos habilidosos para saber muito bem o que eles estavam rompendo. Então, para Marx, por exemplo, a lógica é um instrumento de dominação das elites burguesas, que pode ser subvertida pelo proletariado. É um discurso apenas. Ela não pertence à natureza do ser. E quando ele diz isso, quando Hegel diz que nós podemos nos aproximar dessa abordagem naquela tríade que os pensadores de Hegel dizem ter, em Hegel, porque não foi ele propriamente que disse, síntese, antítese, tese, antítese, síntese, não é nos escritos de Hegel, mas nos seus seguidores, mas o seu pensamento está lá. Não existe uma verdade absoluta, existe sim uma manipulação pelo Espírito, e Espírito, ele não está falando do Espírito Santo, mas quer dizer isto, sobre a história. Então, entrega os homens a um movimento ininterrupto, onde não se chega nunca à verdade absoluta. Para se perpetuar esta reforma, essa revolução, é preciso emburrecer as massas. Por isso que nesse mesmo projeto, os heróis da pedagogia moderna, a começar, por exemplo, com William James, John Dewey, esses nomes você precisa conhecer, nomes que estão aí sendo ensinados, Richard Rorty, pragmatistas, para eles não há como ter conhecimento. E eles estão falando isso para emburrecer as massas. As suas vinculações políticas deixam isso muito claro. Há uma revolução moral em curso, que tem em vista destruir a família, porque é no contexto familiar que se aprende os padrões de moral, os padrões de autoridade, principalmente. E há uma revolução em curso estética, de embrutecimento dos homens, para que, quando eu digo que um monte de fezes de elefante, como está exposto no Museu de Londres, é algo belo, eu quero muito mais do que forçar as pessoas a dizer que aquilo é belo. Eu quero emburrecê-las, eu quero embrutecê-las, porque quem não vê o belo não pode tomar decisões belas, não tem valores, afetará a ética. E nós estamos observando este processo, infelizmente, no mundo hoje, perpetrado por homens que defendem exatamente esta forma de pensar. Eu quero deixar o alerta, porque este é o mesmo contexto que nós vemos no livro de Juízes, de negligência na família e, portanto, a dissolução civil da nação. O que nós estamos vendo hoje, irmãos, de delinquência adolescente, o Brasil é um dos países que mais se drogam. O Brasil é um dos países com os corpos mais bonitos do mundo, mas é o país dos idiotas das academias de ginástica e da plástica, o campeão. O Brasil está nos últimos lugares das suas universidades, atrás de Serra Leoa, por exemplo. E o porquê disso? Este emburrecimento, esta imoralidade que estamos vendo foi pensada. Não seja ingênuo e tolo de achar o contrário. Que Deus nos ajude a dar uma resposta não apenas moral, no sentido de ficarmos atônitos. Ah, meu filho está se drogando. Sim, nós precisamos nos indignar moralmente com essa questão. Mas muito mais do que isso, nós precisamos nos qualificar, porque a guerra é intelectual. Deus abençoe. Muito obrigada, pastor Wellington, jornalista, estudou jornalismo e leu esses autores que ele está citando, ele leu lá na fonte primária, né? Não citação da citação, mas leu e sabe do que ele está falando. Nesse contexto, nesse mundo bem descrito pelo reverendo Wellington, cresceu o Jonatas, que está aqui com 25 aninhos, né, Jonatas? 22, e estudou numa escola de educação por princípios, e nós estávamos pensando em trazer algum aluno, algum ex-aluno. A minha primeira ideia era trazer um ex-aluno que agora é professor numa escola de educação por princípios. Essa ideia acabou sendo abandonada por algumas razões e, de repente, eu estava diante de um ex-aluno que não está envolvido com a educação cristã, mas que parece que a educação por princípios fez diferença
nesse contexto no qual ele educou? Fez diferença na vida dele, apesar desse contexto tenebroso das escolas nas quais nós estamos vendo mergulhada essa geração. Vamos ouvir o que é que o Jonatas tem para nos dizer, que nós sejamos encorajados a pensar que realmente vale a pena. Né, Jonatas? Qual a diferença que a educação por princípios fez e faz na sua vida? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque cerca de 2 anos atrás, 3 anos atrás, na minha igreja teve uma palestra de uma pedagoga sobre educação cristã. E aquela palestra era só para professores da escola dominical na minha igreja. Eu ainda não era professor na escola dominical, hoje eu dou aula para adolescentes, mas uma das questões que ela citou ali, que foi o principal, é esse ambiente em que a criança precisa viver para que ela aprenda a ver Deus em tudo que ela faz. E a gente tem uma mania chata de ficar dicotomizando a vida. Então, eu tenho a minha vida na igreja, onde eu vou aprender as coisas da igreja, e eu tenho a minha vida fora da igreja. E a gente acaba ensinando a criança que Deus só vive naquele templo construído por mãos de homens. Mas a grande diferença que tem a educação por princípios cristã na minha vida é que ela me ensinou a ver Deus na academia. Eu lembro de uma primeira aula que eu tive de semiótica na faculdade, no primeiro semestre. Eu fiz faculdade de publicidade. Não foi nem Saussure, foi Peirce. E o meu professor virou para a sala e falou assim: o ser humano só consegue entender uma coisa quando ele dá nome para essa coisa. E eu lembro que a primeira coisa que me veio na cabeça foi o que Deus fez Adão fazer no Éden. Que a primeira coisa que ele fez foi dar nome aos animais. E logo depois ele fala o seguinte, que quando você chega em um lugar e você sai desse lugar do mesmo jeito que você entrou, não houve comunicação. Que era uma coisa que eu escutava na igreja, que se você entrasse na igreja, num culto, e saísse do mesmo jeito que você entrou, quer dizer que Deus não falou com você. Quer dizer que não houve comunicação com Deus. Então, a educação por princípios teve uma influência gigantesca na minha vida, porque quando eu fui para o mundo mesmo, para uma escola estadual aos 15 anos de idade, eu consegui enxergar Deus ali. Graças a Deus, eu fui ensinado na minha casa a ter prazer em ir para a igreja, a ter prazer em ir para a escola. Minha mãe é professora, ela dava aula na escola onde eu estudava, e a gente se divertia muito quando ela falava que ia ter reunião com os professores e a gente ia ter que ficar a tarde inteira na escola. A gente se divertia porque a gente ia ficar brincando lá na escola com os nossos amigos que a gente viu logo antes na aula. E eu tinha amigos que eram da minha igreja, que eram da mesma escola que eu, que às vezes saíam comigo nas programações com as crianças. E esse ambiente que se formou à minha volta, essa chamada bolha, que algumas pessoas criticam muito, foi fundamental para mim, porque eu aprendi a ver Deus em tudo que eu fazia. Deus está quando eu estou na igreja, Deus está quando eu estou na escola, Deus está quando eu estou em casa. Se eu for na padaria comprar pão, Deus está lá. Então, eu acho que a educação por princípios entra naquela parte dos mandatos de Deus que a gente tem, né, os mandatos sociais, tal, e entra no mandato cultural, da gente aprender a lidar com a cultura de uma maneira diferente. Por que quando Marx fala o que ele falou, por que ele está errado? Quando a gente vê hoje questões de casamentos homossexuais sendo aprovados nos Estados Unidos, mas, beleza, ok, biblicamente isso está errado. Mas, por que a nível social isso também está errado? Isso é uma coisa que, se a criança não vê
no dia a dia dela, na escola, se ela não aprende que Deus está ali na matemática, Deus está ali na ciência, Deus está ali na história, ela não vai aprender a criticar o mundo, a criticar o que ela recebe. Ela vai achar que tudo que, nesse movimento progressista que a gente vive socialmente, ela vai pensar que tudo aquilo é verdade, e tudo que é do passado é ruim, é reacionário, é horrível, não pode voltar para o passado. Então, quando a Inês me chamou para participar, eu queria mostrar para vocês que eu sou um exemplo de uma educação por princípios cristã. E que, se vocês puderem, não só ensinar uma criança academicamente ali na escola, mas ensinar para ela que, se a família dela não for diferente, a educação por princípios não tem valor nenhum, gente. Às vezes ela está ali, ela tem um pai que não é cristão, ou uma família que não é cristã, mas ensinar que ela pode, para o filho dela, ter uma casa que ensina para ela os valores cristãos, aí sim o mundo vai ser transformado. Porque quando a gente vê lá em Deuteronômio, quando Deus fala para o povo de Israel repetir os ritos, para que os filhos perguntem para os pais, por que a gente faz assim? Né? Por que a gente faz assado? Por que a gente celebra isso? É para o pai que ela pergunta. Então, se vocês puderem ensinar essas crianças que são nas famílias que isso é firmado, aí sim a educação por princípios vai cumprir a função dela, que é ensinar na academia, no conhecimento, onde Deus está presente. Só para encerrar, tem uma doutrina da fé reformada que é maravilhosa, que fala que Cristo está em Gênesis 1 até Apocalipse 22. Que quando você lê a Bíblia, você tem que procurar Cristo ali, porque o cristianismo não fala de você, não fala da sua vida, fala de uma obra de um cara que te amou, mas foi aquele cara que te amou, fala de Cristo. E a educação por princípios, ela está aqui, basicamente, para falar de Cristo. Onde é que Cristo está aqui? Na matemática, na história, em português? Onde é que Ele está? Vamos procurar Ele. E quando a gente conseguir achar Cristo, a gente achou o fim de todas as coisas. Porque a Bíblia fala que foi por meio dEle, mas que é para Ele todas as coisas. Amém. Não sei se vocês podem imaginar quantas coisas vêm aqui na minha cabeça enquanto estou ouvindo tudo isso, né? E como é que eu termino? Gostaria de dizer isso e aquilo, e não dá mais tempo de dizer nada, né, Elvia? Não dá mais tempo de contar um pouquinho da minha história, não dá mais tempo de resumir um pouquinho disso. Só temos que louvar ao Senhor por tudo que Ele nos deu, pedir que Ele aplique ao coração de cada um aquilo que Ele trouxe. Nós somos indivíduos, nós somos únicos, temos necessidades únicas e recebemos de forma única. Tudo que foi ministrado aqui, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, desde a chegada, tudo isso caiu nos corações de forma única, com cada necessidade, cada expectativa. Nós sabemos que nós saímos daqui com sementes que foram lançadas daqui e que caíram, sementes que caíram em solos preparados e que produzirão frutos de forma única, de uma forma que glorificará o Senhor dentro do propósito que Deus tem para a vida de cada um. Amém? Agradeço aos participantes desta mesa, muito obrigada a cada um. Quem sabe no próximo ano a gente consiga organizar um tempo maior e explorarmos um pouquinho mais essa interação, permitindo inclusive que perguntas sejam feitas. E vamos partir para o encerramento. Vou chamar aqui a nossa querida diretora, Adriana Laurentino. Nós teremos um período de intercessão, teremos um período de agradecimento pelas pessoas que colaboraram. Passo a palavra para ela e agradeço da minha parte também. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.
Queridos, ouvindo tudo isso, eu chego a uma conclusão. Que direi eu, pois, à vista de todas estas coisas? Se Deus é por nós. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Queridos, nós queremos, neste momento, convidar os pastores que estão aqui. Se você é pastor de uma igreja, por favor, venha até aqui. Nós vamos ter um tempo de oração e intercessão. Nós pedimos para que os diretores das escolas trouxessem bandeiras dos seus estados. Se alguém trouxe, vamos colocar essas bandeiras aqui. Temos o Brasil representado aqui, amém? Olha só, quantas bandeiras lindas, quantas crianças, quantas famílias representadas aqui. Pastores, venham, por favor. Pastores. Ela disse que não é dos Estados Unidos, é do Maranhão, tá, pessoal? Temos mais pastores? Podem subir os pastores, podem subir. Olha que bênção, gente. Os pastores, a igreja, junto com as escolas, amém? Essa é a nossa visão. Nós vamos ficar de pé, vamos aproveitar o tempo que temos. E eu vou orar, e aí eu gostaria que o pastor que sentir direção, de orar, né? Você pode pegar o microfone, vamos interceder pelo Brasil, amém? Gostaria de convidar o Rinaldi, pastor Rinaldi, por favor, junte-se a nós. Vamos lá, querido, vamos fechar os nossos olhos agora, vamos começar a interceder. Todas estão aqui? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse dia, porque este é o dia que o Senhor fez. Obrigada pela oportunidade de nos reunirmos aqui como irmãos, como famílias, como igrejas, como escolas. Obrigada porque o Senhor nos fez um. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado sobre unidade, sobre aliança, sobre amor. Obrigada pelo privilégio que temos, Senhor, de servirmos uns aos outros, de sermos alcançados pela Tua graça e pelo Teu amor, de termos a nossa vida transformada pelo poder do Teu Evangelho. Obrigada porque o Senhor nos arrancou da ignorância e o Senhor nos trouxe à luz. Senhor, nós queremos Te agradecer nessa manhã, porque o Senhor iluminou o nosso entendimento, Senhor, e hoje nós sabemos quem nós somos no Senhor. Hoje nós temos propósito, hoje nós temos missão, nós temos sonhos, nós vivemos, Senhor, a nossa vida com base naquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que grande privilégio nós temos, que oportunidade temos, Senhor, de sermos servos de um Senhor que é perfeito, que é completo, que é cheio de graça, que é dono de todo conhecimento, dono de toda sabedoria. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor escolheu cada um de nós aqui e o Senhor tem derramado de uma forma abundante esse amor, essa graça sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Queremos neste momento levantar um clamor, Senhor, um clamor pelos estados e pelas nações do nosso Brasil. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor se levante no Brasil. Aleluia, Jesus. Nós reconhecemos, ó Deus, o Teu senhorio, a Tua soberania, Pai, sobre nós. E nós cremos, ó Deus, no poder da Tua unção, ó Deus, que sara, que cura, que santifica, que ensina, que prospera, Pai. E que nós queremos, em nome de Jesus, agora decretar, ó Pai, como o decreto dos vigilantes, ó Pai, que a unção do Senhor seja liberada, Pai, porque o jugo é despedaçado por causa da unção. E nós profetizamos em nome de Jesus que o jugo seja despedaçado, que todo peso, que toda canga maligna, que todo jugo maligno caia por terra em nome de Jesus, porque o jugo é despedaçado por causa da unção, e a unção de Deus está sobre a ESEP, está sobre a Igreja do Brasil, está sobre a Igreja de Cristo, porque o Senhor nos diz na Tua palavra que portas que o Senhor abre ninguém fecha, que a Tua Igreja é edificada sobre a rocha, que a Tua Igreja é edificada sobre a rocha, e operando o Senhor ninguém impedirá. E nós profetizamos, ó Pai, como pastores, como líderes, como professores, nós profetizamos crescimento no conhecimento, na sabedoria, na graça do Senhor, para que o Teu nome seja, Pai, conhecido
vencido, Pai, e a tua salvação seja liberada, a tua salvação seja alcançada, Pai, por milhões e milhões de pessoas nesta nação brasileira. Brasil seja abençoado pela escola EP de educação por princípios, seja impactado pelo conhecimento. Brasil seja impactado pela virtude do Senhor, e quando é liberada, o milagre acontece, e nós abençoamos e profetizamos crescimento segundo a unção do teu Espírito Santo, Pai. É a palavra que nós deixamos como pastores, como líderes, como professores, como servos do Senhor, porque é ao Senhor, Pai, é ao Senhor que nós servimos, ó Pai. Glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome neste ministério, neste chamado, Pai, nesta obra que o Senhor levantou. Esta obra não é de homens, esta obra é de Deus, é do Senhor, e operando o Senhor, ninguém impedirá. E nós recebemos a unção do Senhor, a unção da renovação, a unção do avivamento, a unção do renovo físico, emocional, espiritual. Sejam impactados pelo poder renovador do Espírito, porque Jesus, quando estava indo para a cruz, ele disse para sua mãe: mulher, eis que faço nova todas as coisas. Seja renovado com o novo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Outro pastor. Pastores, por favor, vamos continuar intercedendo, queridos. Nós temos ainda 15 minutos de intercessão. Feche os seus olhos. Nós vamos orar como igreja. Pai, nós somos o teu povo, Senhor. E a tua palavra diz que a menor tribo era a tribo de Isacar. E essa tribo, ela tinha um diferencial. Ela tinha o discernimento do tempo. A tua palavra também diz, Senhor, que nós somos um povo que clama pelo teu nome. Nós somos sacerdotes fiéis, geração eleita do Senhor. Pai, neste momento, há um exército com um só coração aqui neste lugar. E nós clamamos a Ti, a Tua palavra que disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei a sua terra, sararei a sua terra. Deus, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor sara a nossa terra, sara as nossas crianças, Senhor. Essa geração que está começando agora e que precisa de cada um de nós. Senhor, enche-nos com o teu fogo nesta manhã. Que o teu fogo seja sobre nós. E quando nós chegarmos ali na nossa instituição, onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos colocou, que nós tomamos por herança e sejamos mais fortes, Senhor, na força do Senhor dos exércitos. Porque não é pelas nossas forças, é pela tua, Senhor. É pela tua. É o Senhor quem nos chamou, é o Senhor quem nos capacita. Por isso, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um aqui agora, cada família aqui representada. Senhor, cobre as nossas famílias com o teu sangue. Senhor, livra-nos de todo mal, de toda seta inflamada do inimigo. Senhor, coloca-nos no teu esconderijo, Pai, no esconderijo do Altíssimo. Que a tua mão poderosa seja sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. É que nós oramos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa e no ministério que o Senhor tem nos chamado, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero apresentar a Deus, Senhor, a educação por princípios diante do teu altar, Deus. A vida, Senhor, da igreja, dos pastores, meu Deus, das famílias. A Deus, a tua palavra nos diz que nós perecemos por falta de conhecimento.
Senhor, e nós temos nos esquecido da essência que está contida na Tua palavra, Deus. Onde o povo hebreu ali, Senhor, ensinava os Teus filhos com a essência do que o Senhor ali instruía, da Tua palavra, meu Deus. Senhor, e hoje nós vemos que as famílias estão se perdendo, Pai. Deus, porque nós temos nos distanciado, Deus, do Teu ideal para as nossas vidas. Onde nós temos visto, Pai, que a cultura do mundo tem prevalecido. Senhor, dentro das nossas igrejas, dentro das casas, das famílias cristãs, onde nós não temos valorizado a educação por princípios, Pai, onde nós temos focado apenas, Deus, no enriquecimento de currículos, Deus, para que formem profissionais apenas, para que o mercado de trabalho seja valorizado. Mas, meu Deus, nós temos nos perdido diante da formação do caráter, Senhor, e o Teu caráter, Senhor, em nós, o Teu caráter, Senhor, nas nossas crianças, o Teu caráter, Senhor, nas famílias. Por isso, meu Deus, livra, Senhor, a Tua igreja de toda mentira das trevas. Livra, Senhor, a Tua igreja, Senhor, de todo engano, Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor, a Tua igreja de toda cegueira espiritual, meu Deus. Em nome de Jesus, para que a igreja possa entender o valor, os princípios, Senhor, dessa educação, que não foi construída por homens, mas que é algo, Senhor, que vem dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu reino seja estabelecido nesta terra, Pai. Deus, e que o Teu reino seja estabelecido, Senhor, na educação do Brasil, Pai. Em nome de Jesus, para que homens e mulheres de Deus possam ser formados, meu Deus. Em nome de Jesus, que haja mesmo, meu Deus, um entendimento, dá discernimento, Senhor, para as famílias, para os pais, Senhor, para os pastores, Senhor, para que a educação por princípios possa ser disseminada, Senhor, por cada nação, meu Deus. Em nome de Jesus, nós não nos conformamos, Senhor, com este século. E nós aqui, Senhor, queremos levantar um clamor para que haja mesmo, Senhor, Senhor, uma implantação de mais escolas, meu Deus, nestas nações. Em nome de Jesus, levanta educadores comprometidos, meu Deus, com a Tua palavra. Senhor, que não negociam as Tuas coisas, que não negociam as coisas do Teu reino, mas que entendem que o reino precisa avançar para que o inferno retroceda. Meu Deus, em nome de Jesus, capacita aqueles que estão, Senhor, à frente da ESEP, para que novos empreendimentos surjam, meu Deus, e o Teu reino seja estabelecido, para que a educação por princípios seja valorizada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei você, mas você pode ficar de joelho, porque neste dia muitas crianças estão sendo consagradas a entidades, a ídolos, e nós hoje como igreja nós podemos nos arrepender pelo pecado da nação. Eu quero convidar a todos a ficar em joelhos e orarmos, nos arrependermos como igreja e como família. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos confessar, Senhor, o pecado da igreja, que não cumpre seu chamado para fora. Pai, no nome de Jesus, te pedimos perdão por termos nos calado quando o Teu profeta diz, não devemos nos calar. Pai, no nome de Jesus, perdoa a todos os pastores e pastoras, líderes de igrejas que ainda não foram tocados pela necessidade urgente de alcançar as crianças, adolescentes e jovens, para que elas sejam conquistadas com a cultura do Teu reino. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos perdão por muitas vezes trocarmos a fala do reino celestial pela fala e o idioma desta terra. Pai, no nome de Jesus, nós nos arrependemos hoje como igreja por termos negligenciado o nosso chamado e te pedimos, Senhor, dar-nos uma nova chance, para influenciarmos as gerações que já estão
aqui nas nossas comunidades. Pai, nós abençoamos todos os estados representados. E, meu irmão, se nessa hora você sabe que tem algum evento idólatra na sua cidade, apresente diante de Deus, peça perdão a Deus pela igreja da sua localidade, e para que venha um avivamento do Espírito Santo, não de queda, nem só de falar em línguas, mas um avivamento que traz transformação nas cidades, para que esses eventos de idolatria não mais aconteçam. Senhor, no nome de Jesus, estarei orando aqui pela nossa nação, apresentando a nossa nação, enquanto os meus irmãos estão apresentando seus estados, suas cidades. Pai, tem misericórdia da nação brasileira, que tem consagrado esse dia como um dia de idolatria a uma entidade maligna. Mas nós te pedimos que venha o entendimento da tua palavra, que venha o discernimento espiritual, que venha a coragem e a ousadia de tantos homens e mulheres que durante a história providencial o Senhor levantou, levanta e levantará para a remissão, Senhor, desta nação. Pai, no nome de Jesus, te pedimos perdão pelo Brasil e te pedimos perdão pelos nossos líderes governamentais, perdão pelos nossos representantes no poder legislativo, perdão pelos nossos representantes no poder judiciário. Nós te pedimos perdão, mas te pedimos, Senhor, tu és poderoso e a mão do rei, o coração do rei está nas tuas mãos. Move, Senhor, estabelece um governo de justiça para que teu povo se alegre, porque quando o justo governa, o povo é feliz. Pai, nós sonhamos com a nação redimida pelo sangue de Jesus. Muitas vezes nós dissemos, eis-me aqui. Mas hoje nós queremos pedir perdão, porque não passou de palavras. E nós queremos dizer, Senhor, nós continuamos aqui, mas queremos prosseguir avante, para alcançar o alto da soberana vocação em Ti. Salva o nosso país, Senhor. Nós não nos calaremos. Nós não nos calaremos pelo Plano Nacional de Educação. Nós não nos calaremos pela política educacional de cada município. Nós não nos calaremos quando vierem as setas inflamadas do maligno contra a Constituição e organização administrativa das escolas confessionais. Nós não nos calaremos diante dos conselhos de educação. Nós não nos calaremos diante das sutilezas malignas da lei. Levanta juristas tementes a Ti, Senhor. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos políticos que temem a Ti. Senhor, levanta administradores públicos que tenham o Teu conhecimento. Pai, esta é a igreja aqui reunida, neste momento, representada por tantas outras igrejas, te pedindo perdão e crendo que o Senhor pode, o Senhor fará e o Senhor irá nos surpreender. Pelo Teu reino, pelo Rei e pelo reino inabalável, nós dizemos amém. Glória ao Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus por esse tempo, né? Seria bom se nós tivéssemos mais tempo para estarmos em oração e intercessão, não é verdade? Queridos, nós precisamos encerrar em função de horário de voo e de pessoas que precisam retornar às suas cidades. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Colégio Inspire, na pessoa da Iolene, né? Vem cá, Iolene, querida. Nós vamos orar por esse colégio. Quero agradecer cada colaborador, pai, cada pessoa que serviu nesse workshop. Muito obrigada ao colégio, à igreja, voluntários, venham para frente. Todos os voluntários, por favor, fiquem aqui, nós vamos orar por vocês. Muito obrigada, Colégio Inspire. Queremos agradecer aos associados que responderam a esse workshop, que estão aqui conosco. Muito obrigada, que Deus abençoe sua vida, seu retorno. Amém? Você já está preparado para o que Deus vai fazer em 2016? Amém? Tem expectativas? Amém?
eu vou passar a palavra aqui para o pastor, para que ele possa... Preletores, todos os preletores que ministraram capacitações, venham também. Vamos orar por todas as pessoas que trabalharam e serviram no workshop. Se você foi um voluntário em outra área que eu não chamei, por favor, venha à frente também. Tudo bem? Posso orar? Preletores que ministraram nas oficinas do workshop. Se você foi um preletor, venha à frente, por favor. Amém. Vamos colocar de pé, queridos, para a gente fazer essa última oração e encerrar esse tempo. Eu creio que todos nós aqui estamos muito gratos a Deus, então nós vamos expressar nossa gratidão a Ele. Amém? Pai, nós queremos entrar na Tua presença com ações de graças, Pai, porque é dessa maneira que o Senhor nos ensina a entrar. Com louvor e adoração, nós entramos nos Teus átrios, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos Te honrar e queremos Te exaltar e glorificar por tudo que aconteceu nesses dias aqui. Nós sabemos que foi provisão Tua, por isso toda a honra queremos dar a Ti, Pai, porque Tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Tudo que somos e temos vem de Ti, Senhor, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então toda a honra pertence a Ti e nós queremos reconhecer a Tua absoluta autoridade, o Teu domínio, a Tua majestade, a Tua formosura, o Teu poder, a Tua glória. Nós queremos reconhecer nesses dias, nesse momento. Nós queremos Te honrar por tudo que pudemos receber aqui, Senhor, porque tudo veio de Ti, Senhor. Obrigado por cada palavra que ouvimos, e nós queremos pedir que agora o Senhor nos faça assimilar isso, Pai, e que isso se torne vida em nós, que se torne vida em nós. Não queremos, Senhor, apenas ter essa informação na nossa mente, nós queremos que ela se transforme em braços, em pernas, em boca, enfim, que o Cristo vivo esteja em nós, Pai. Nós queremos ser a palavra viva, queremos em todos os lugares proclamar a Tua palavra com a nossa vida, não apenas com a nossa boca. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada diretor de escola que aqui está, cada educador, cada líder, cada pastor que aqui está, e que tem uma responsabilidade tão grande diante dessa nação, Pai. Pai, nós oramos já aqui, para que o Senhor resgate as nossas crianças. Senhor, que o Senhor nos use, Pai, para resgatar essa geração. Capacita-nos e fortalece-nos em Ti, Senhor. Eu te peço, renova as forças de cada um, que cada um aqui seja reanimado em Ti, porque nessa manhã estamos aqui renovando o nosso compromisso contigo, a nossa aliança contigo, Senhor, de sermos homens e mulheres usados por Ti, Pai. Queremos ser instrumentos, porque o nosso projeto de vida é o projeto de vida do nosso Mestre Jesus, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui estamos nós, Senhor, em Tuas mãos, para ser instrumentos de resgate, Pai, para que essa nação seja transformada, para que a nossa geração possa ver a glória do Senhor. Nós queremos Te agradecer por cada voluntário que está aqui à frente, pela vida preciosa de cada um deles. Obrigado, Deus, pela maneira como o Senhor nos serviu através deles, Pai. Como eles serviram ao Senhor, nos servindo nesses dias. Nós abençoamos cada um deles, que venha sobre cada um a graça do Senhor, o poder, a unção do Teu Espírito. Ó Deus, nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado por essa igreja que nos recebeu, pelos pastores dessa igreja, por essas instalações maravilhosas, por essa estrutura maravilhosa. Muito obrigado, que venha sobre eles graça sobre graça, que eles prosperem cada vez mais, que eles cresçam cada vez mais, para a glória do Teu nome, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos Te agradecer pela vida de cada pessoa que atua na liderança da ESEP, diretores, as pessoas que estão investidas de autoridade. Pai, enche com a Tua
graça, enche com o teu ânimo, enche com a tua alegria, com a tua vibração, para que possam inspirar, Senhor, com essa vida vibrante em Jesus, que Jesus possa viver através deles, que a vida deles seja o reflexo de Cristo em todos os lugares. Nós os abençoamos e agradecemos por essas vidas preciosas. Muito obrigado por esse tempo. Nós somos muito gratos a Ti e queremos declarar toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, a nossa gratidão, foram 68 voluntários, tá? E queremos agradecer ao Wagner também, a Eliane e o Heron, que já são patrimônio da ESEP, né, nos workshops. A gente já nem chama nem aqui na frente para agradecer, olha, de tanto que a gente já está, né, mas são bênçãos, são anjos, assim, servindo, né? E nós agradecemos a cada preletor nas sessões temáticas, tá bom? Muito obrigada.